Desassentar a igreja. É um privilégio e uma honra estarmos diante da noiva. Quando eu olho para cada um dos irmãos, eu vejo a noiva. Uma noiva repleta de fé, de esperança e de alegria. Um dia cada um de nós entrou aqui com as nossas dificuldades, nossos anseios, por que não dizer também um desespero, uma dor, um sofrimento, uma mágoa, uma raiva, algo que precede nos nossos corações, até porque nós somos de Cristo, nós somos de Jesus, mas a nossa gênese, o nosso DNA, ele é corrompido, ele é adulterado. Mas somos de Jesus, mas nós temos nossas limitações, nossos anseios. Nós temos dificuldades, eu tenho dificuldade. Eu tenho minhas dificuldades. Mas eu vou estar trazendo uma palavra que ela vem diante de uma necessidade que a gente vai observando na vida das pessoas. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é a importância do perdão na vida do cristão. A importância do perdão na vida do Carlos. A importância do perdão na vida da igreja, da noiva. Nós vemos lá no começo de Gênesis que o mundo foi criado por Deus e todas as coisas vieram a existir. Porém, no capítulo 3 veio a desobediência e pela desobediência veio o pecado e o pecado deforma o homem. O pecado deforma o homem. Eu já preguei isso algumas vezes. Mas Jesus, ele veio restaurar. Ele veio curar. Ele veio libertar. A palavra de Deus diz que os ensinamentos de Jesus, ele permite que nós sejamos novas pessoas. Somos agora filhos de Deus. Agora está em nós, como filho de Deus, filho do amado, levarmos o perdão. Ou até mesmo nos perdoar. Às vezes alguém falou alguma coisa contra mim, contra você, e dentro de nós vai gerando uma amargura, uma raiz, uma dor, um sofrimento. Às vezes, uma palavra lá em Provérbios diz que há uma palavra, uma única palavra, ela pode ferir o coração de uma pessoa. O provérbio diz que, na verdade, é uma espada. Imagine uma espada sendo enfiada dentro dos nossos corações. Então, eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo número 12. Mateus, capítulo 6. A oração do Pai Nosso. Mas eu ia fixar exatamente no 12, que diz assim, a igreja juntamente comigo: e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Tudo começa
em nós. Tudo começa em mim. Perdoar as minhas dívidas. E se a gente tivesse um olhar mais apurado, a gente iria ver que talvez a minha lista fosse grande. Se talvez pudesse projetar aqui, pastor, as minhas limitações. Então essa é o ensinamento do mestre. Perdoa as nossas dívidas. A gente, quando olha para o livro de Mateus, a gente vê que o livro de Mateus ele veio com uma característica peculiar, que é mostrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que Jesus é o Messias da promessa. O caráter messiânico de Jesus, ele tem um propósito. Imagine o nosso Deus, o nosso Rei, vendo nossos pecados, não havia mais como satisfazer a ira de um Deus por conta da desobediência, e Jesus ele veio sofrer e morrer por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu para nos salvar, para nos resgatar. Porém, no primeiro século, os judeus eles esperavam um Messias conquistador, um filho de um homem celestial, não de humildade, mas um que viesse para conquistar e derrubar Roma. Mas Jesus, ele veio no ato de humildade. Ele veio satisfazer a ira de Deus. E esse é o mistério messiânico. Deus revela e manifesta o seu propósito divino, que é celestial. O Filho do Homem deve primeiramente sofrer e morrer, cumprindo a sua missão redentora na qualidade de um servo. Posteriormente, na volta de Jesus, buscar a sua noiva, ele virá com poder e grande glória. Aqueles homens daquele tempo, eles viam Jesus, filho do carpinteiro, de uma família de Nazaré, porém as suas palavras eram amáveis, dóceis, cheia de ternura, cheia de compaixão, cheia de singeleza de coração. Todavia, ele não veio para perturbar os reinos, ele não veio para se fazer odiado, ele acabou sendo odiado pelo mundo, mas ele veio restabelecer o seu reino, trazer uma nova revelação sobre o divino propósito do reino, que haveria de vir em poder espiritual. Cada um de nós tem essa semente da palavra do Evangelho, que é a boa notícia. E esse Evangelho, ele está contido dentro de cada coração. Dentro de cada coração existe um poder ilimitado de Deus. Deus habita dentro do homem, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando nós pecamos, nós estamos de fato entristecendo aquele que habita dentro de nós. E você acaba se entristecendo, porque você acaba, muitas das vezes, não se auto-perdoando, você acaba se auto-flagelando, você acaba como se estivesse dando açoites em você mesmo. Mas a boa notícia é que Jesus, ele veio resgatar a cada um de nós. Então essa é a importância do perdão na vida do cristão, os ensinamentos de Jesus. A palavra, quando nós lemos que Mateus 6, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós vemos que tem um advérbio de modo, utilizado para iniciar uma maneira, uma forma de algo, frequentemente empregado para referir-se a algo que deveria ser brevemente mencionado. Essa é uma conexão que nós devemos ter
com o nosso Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixa bem claro a condição para sermos perdoados. A falta de perdão, muitas das vezes, ela vai causar consequências na vida do crente. Muitas das vezes, nós liberamos uma palavra contrária na vida de uma pessoa, mas achamos que não foi nada proposital, aquilo soou de uma forma natural. Talvez naquele momento nós não estivéssemos com o nosso coração voltado para o Senhor, e a gente leva uma palavra, e aquela palavra fere aquela pessoa, e aquela pessoa fica entristecida, porque cada um de nós tem uma condição, nós somos pessoas, nós somos diferentes. Não existe ninguém igual a cada um de vós. E aqui nós vemos que essa palavra pode ter uma consequência drástica na vida de uma pessoa. Ela pode começar a ter doenças psicomáticas, raiz de amargura, ela pode ter doença de pele, ela pode ter ansiedade, depressão. São palavras mal colocadas. Mas muitas das vezes nós liberamos uma palavra e nós não conseguimos mensurar a consequência na vida daquela pessoa. Entristecemos o Espírito Santo que habita dentro de nós, entristecemos aquela pessoa e de fato nós não pedimos perdão. Isso não agrada ao coração de Deus. Mas para recebermos esse perdão, pelo aquilo que nós cometemos, nós precisamos liberar o perdão para aquela pessoa que nós magoamos ou ofendemos. Pois na cruz Jesus pagou os nossos pecados. Ele pagou um alto preço. O preço foi de sangue derramado na cruz. Sangue precioso. Mas Deus deu o que tinha de melhor para cada um de nós. Se Deus deu o melhor para cada um de nós, nós devemos dar o nosso melhor ao nosso próximo. Ao nosso próximo nós devemos fazer infinitamente muito mais do que para nós mesmos. Quem é o próximo de você? O meu próximo, ele começa pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, e aí extensivamente a essa noiva, aos meus irmãos. Muitas das vezes o meu próximo são aquelas pessoas que desde 2021 nós temos alimentado, são cerca de 15 famílias mensalmente, que generosamente vocês têm ofertado. Porque eu não consigo fazer essa obra sozinho. O pastor não consegue fazer essa obra sozinho. Então o nosso próximo é aquele que está próximo de nós, que nós amamos, independente, mas nós amamos. O livro de Isaías, capítulo 64, 64c diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades é como um vento que se arrebatam. No livro de Tiago, capítulo 1, 20, diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos aqui um relato de Davi, todos nós conhecemos Davi. Ele está diante do seu reinado, o segundo rei, primeiro Saul, depois Davi. Davi está ali, os seus soldados estão lutando contra os filisteus. Davi, do seu palácio, olha Betseba, e como rei ele diz: manda vir a mim, se deita com Betseba, adultera contra Betseba. O reino estava em suas mãos, ele já tinha suas esposas, ele poderia ter outras mulheres, ele adultera,
Depois ela diz para ele que está grávida, e ali naquele momento ele fica em pânico, manda chamar Urias. Urias estava na frente de batalha junto com o exército, ele estava com Joabe. Joabe manda ele para Davi, para o palácio. Davi chega ali, faz aquele migué com Urias. Negócio assim, como é que está a frente de batalha? Conta para mim a história. Ele conta aquela história, mas ele não estava interessado naquela história da morte dos filisteus, daquela guerra. Ele queria que Urias fosse para a sua casa, lavasse os seus pés, deitasse com a sua esposa. E Urias diz assim: não poderia eu ir para minha casa, lavar os meus pés, se deitar com minha mulher, enquanto nossos soldados, nossos irmãos estão na frente de batalha. E ele dorme na porta do palácio, ele não aceita aquela missão que Davi, o rei Davi, havia lhe dado. Vem o fofoqueiro de plantão e diz: Davi, olha só, ele não foi lá para a sua casa lavar os pés. Davi traz ele para dentro do palácio, aí embriaga ele, dá comida e diz: vai para a tua casa e lava seus pés. E ele não vai para a sua casa, ele continua na porta do palácio. Davi pega uma carta, escreve uma carta para o rei, lá para o exército, para Joabe, e diz assim: bota Davi na pior frente de batalha e que ele morra. Joabe bota ele na frente de batalha e ele morre. E Joabe manda uma carta e ele recebe: nós estávamos lutando. Aí faz uma minuta daquilo que estava acontecendo lá na frente de batalha, mas o viés principal é: Urias morreu. E naquele momento, passado um certo tempo, ele traz Betseba para o seu palácio. Ela está grávida de um filho. Essa história relata que o profeta Natã, ele vem ao encontro do rei. E ele conta uma história do rico e do pobre. Havia um homem rico com muitos animais, muitas ovelhas, muitos boi, mas havia um pobre que tinha uma única cordeirinha, que comia do seu bocado molhado, deitava na sua cama, era acariciada pelos seus filhos, e ele a tinha como uma filha, a sua única e preciosa e amada filha. Mas veio um viajante, e aquele homem que era rico, cheio de animais, manda matar a ovelhinha do homem pobre, sua única ovelha. E ali, meus irmãos, Davi vem com senso de justiça. Ele quer ser perdoado pelos seus pecados cometidos. Os seus pecados estavam como debaixo dos panos. Mas nós temos um Deus que vê todos os homens da terra. E aquele homem, Davi diz para o profeta: manda matar esse homem rico e restitui 4 vezes a ovelhinha que ele mandou matar para alimentar o viajante. O profeta olha bem nos olhos do rei e diz: esse homem é você. Oh, pai, imagine aquela dor. Tudo aquilo vem à mente do rei Davi. Aquele sofrimento todo que ele havia causado naquela família. Ele quer o senso de justiça. Ele quer matar os outros, mas ele quer ser perdoado. Assim é como nós. Nós queremos receber o perdão de Deus, mas nós não liberamos perdão para o nosso próximo.
Mas Isaías diz que nós somos como os imundos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Os olhos do Senhor estão acampados. Mas o pecado na vida do homem, ele traz umas consequências. E essa consequência vai pela sua vida. O pecado, ele tira a vontade de falar com Deus, de se relacionar com Deus. Ele tira a vontade de orar. Ele tira a vontade de vir nessa congregação. Tem homens, eu já ouvi esses relatos, que já congregaram nessa igreja, mas por conta da desobediência, do pecado, eles passam pela rua e não conseguem adentrar essa casa de oração. Ele cega, ele neutraliza, ele silenciosamente ele vai se fragilizando, ele vai morrendo, a sua espiritualidade, ele já não busca Deus, ele não ora, ele não lê a palavra, ele vai se esfriando gradativamente. Por isso eu volto a dizer, é necessário nós estarmos promovendo esse culto de adoração ao nosso Deus, esse momento de comunhão com os irmãos. Isso aquece, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Esse púlpito é palco de palavra, palavra que transforma, que cura, liberta e vai afora. A palavra que nós pregamos aqui, ela primeiramente ela precisa ser vivida dentro de cada um de nós. Começando por esse que vos fala, diante da minha fragilidade. Davi tinha a sua fragilidade, porque eu não teria a minha fragilidade. Por que você não teria essa fragilidade? Não somos super-homens, somos seres que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Como é que eu posso olhar para minha esposa e dizer, te amo, meu amor? Com palavras, com lisonjeios, mas chega em casa, eu bato nela. Que atitude errônea e fedonha é essa? Que espírito que habita dentro de mim? Qual o espírito a quem nós temos alimentado? Nós alimentamos o Cordeiro de Deus dentro de nós, ou nós alimentamos aquele leão feroz? Uma reflexão. A falta de conhecimento do nosso pecado, ele pode trazer consequências na vida daquela pessoa que nós magoamos. Já houve um tempo em que eu magoei o coração da minha esposa. Mas houve um tempo em que eu me redimi. Através da palavra. Através da palavra. Através da leitura sistemática. Através do meu ato de humildade. Reconhecendo o meu pecado. Reconhecendo a minha fragilidade. E nós fizemos um acordo. Sentado no chão, oramos e pedimos perdão a Deus. E aquele que era titulado o Homem de Ferro, ele sai do seio da família e ele navega por 8 meses mar afora. E o Homem de Ferro, que eu me intitulava, virou um homem de lama.
virou um homem de ferrugem. Me sentia fragilizado, me sentia ausente, sentia falta dessa comunhão. Não valorizei aquilo que estava patente aos meus olhos. Não valorizei aquela que era amada da minha alma. Não valorizei a minha família. E muito menos me valorizei. Mas Eclesiastes diz: há um tempo para tudo. Há um tempo para chorar. Há um tempo para se lamentar. Mas há um tempo de refrigério, de alegria, de paz, de contentamento. Meus irmãos, valoriza a tua casa. O sinônimo de casa é família. Valoriza a tua família. Ela é um projeto de Deus e que te faz bem. Ela é um projeto de Deus que te faz bem. Ela é um projeto de Deus que te faz bem. Se eu fosse você, eu dava um glória. Se eu fosse você, eu dava um aleluia. Quando nós mandamos para os céus glórias e aleluia, nós estamos mandando um recado para o céu. Deus habita dentro de nós. Glorificamos a Deus, exaltamos a sua grandeza e o seu poder. Queremos ser perdoados por Deus pelos nossos pecados, mas cometemos e esquecemos que precisamos ter pelos outros o mesmo olhar de misericórdia. Queremos que outras pessoas tenham por nós misericórdia. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ter o cuidado de não machucar o nosso próximo ou as pessoas que estão ao nosso lado. Não podemos nos acostumar com o pecado. O pecado na vida do crente, ele precisa ser banido, ele precisa ser esquecido. Mas esse pecado que habita dentro de nós, ele só pode ser mensurado na dimensão da humildade, do arrependimento, de pedir ajuda. Pede ajuda à igreja, pede ajuda ao pastor, pede ajuda ao psicólogo, ao psiquiatra, pede ajuda para o Papa. Mas muitas das vezes nós precisamos pedir ajuda a Deus. É a Deus que luta as nossas batalhas. É Ele o autor e consumador de nossa vida. Pedimos tanto perdão a tantas pessoas, tanta ajuda, mas muitas das vezes nós não comungamos com o Senhor. Não buscamos essa intimidade, esse relacionamento. Precisamos demonstrar e aplicar o verdadeiro amor ao próximo. Talvez você chegue nessa manhã, você não sabe o que é que eu estou passando. Você não sabe o que é que o meu filho falou comigo ontem, hoje. Você não sabe como a minha esposa me tratou. Você não sabe como o meu marido, qual foi a palavra que ele me trouxe nessa manhã. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu, o Deus eterno, farei. Aquilo que falta dentro de você, a sensibilidade, o amor, o carinho, o apreço, busque em Deus. Busque ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o coração. Oh, aleluia!
Oh, Pai, Paizinho amado, que o nosso coração, ele seja repleto da tua grandeza, do teu amor, da tua bondade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o melhor que Ele tinha para cada um de nós. Não perca isso. Não perca a sensibilidade do Espírito. Não perca essa sensibilidade do Espírito Santo que convence o homem. Eu era um dos piores homens, talvez pior do que Paulo. Mas naquele navio, naqueles 8 meses, o Espírito Santo me arrebatou. Mas esse arrebatamento, ele começa na dimensão da oração. Uma oração sincera, genuína, através da leitura da palavra, através da meditação dessa maravilhosa palavra, mas ela começa aí na dimensão da contemplação. Contemplar a Deus significa ouvir a sua voz. Sossegai e sabei que eu sou Deus. Precisamos dar sossego à nossa alma. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque essa batalha que nós estamos lutando, ela não pertence a nós. O Senhor luta nossas batalhas. Mas para o Senhor lutar nossas batalhas, nós precisamos ter um ato de misericórdia, de humildade. Demonstrar o verdadeiro amor ao próximo. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei. Para a minha glória é que eu formei e que eu fiz. Isaías 43, 7. Os seres humanos e toda a sua criação é de Deus. Ele nos fez de uma forma completa, perfeita, total, em sua plenitude. Sim, para a sua glória e louvor. Esse é o propósito que o Senhor Deus nos formou. Damos glórias ao Senhor em nossas reuniões, em nossos quartos, em cultos, na igreja e até nas nossas pregações. Mas precisamos saber que todos foram chamados, porque o Senhor os criou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando nós olhamos o nosso próximo, nós vemos o amor de Deus por aquela pessoa. Por mais frágil que ela seja, é o amor de Deus. Ele pertence ao Senhor. Irmãos, não podemos levantar as nossas mãos na igreja, como disse o nosso pastor Anderson, odiando alguém. Não podemos levantar as nossas mãos em agradecimento a Deus e entregar as nossas ofertas, nossos dízimos, prejudicando ao nosso próximo. Esse é um alerta que a palavra de Deus nos traz. Se alguém deseja amar o seu próximo, comece lendo e aplicando 1 Coríntios 13, a base genuína do verdadeiro amor. Amor ao próximo. Amor ao próximo não é sentir a dor, mas é ter misericórdia. Não é lamentar,
pelo sofrimento alheio, mas é apoiá-lo, ajudá-lo, abraçá-lo e até mesmo levantar. Uma igreja em união e comunhão. A igreja é uma comunidade dos que amam a partir da fé em Jesus. Paulo escreveu aos Efésios para externar sua alegria diante da fé da igreja e de Jesus, o amor pelos outros. Paulo sabia também que o amor e a fé são as faces, é como uma face de duas células de dinheiro. Uma tem a esfinge e a outra está em branco, ou seja, ela não tem valor. É como um cheque assinado, é como um cheque preenchido, porém não é assinado. Devemos ser acolhedores, devemos amar. Precisamos de pessoas que tenham interesse por pessoas. E esse interesse por pessoas, muitas das vezes ele começa perguntando para aquele que está ao nosso lado, aquele que está próximo: qual é o seu nome? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua fragilidade? Em que eu posso te ajudar? É estender o braço e abrir a mão e ajudar aquele que está passando por dificuldade. E finalizando aqui a minha fala, uma igreja alicerçada no Evangelho das boas novas, da boa notícia. Quando negligenciamos a nossa espiritualidade, damos vazão à nossa carne. É aquilo que nós falamos. A quem nós temos alimentado dentro de cada um de nós? O cordeiro ou o leão? Precisamos estar atento e resistirmos às tentações do pecado. Inclusive temos recomendações bíblicas: vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26. Precisamos ter em mente que o pecado ele vem de uma forma sorrateira, ele vem ali minando, e muitas das vezes ele pode nos pegar desprevenidos e nos levar a cair em tentação. Por esse motivo, é de uma razão que devemos estar vigilantes. Irmãos, sem o amor, não somos seguidores de Jesus. Sem amar ao nosso próximo, sem amar a nossa família, sem amar a noiva de Cristo, sem amar as pessoas lá fora, o amor de Jesus não habita em nós. Existem situações e momentos em que precisamos ter um olhar de misericórdia, em amparar, socorrer, proteger aquele que está caído ao nosso lado, aquele que está próximo. Quando estendemos as nossas mãos ao caído, estamos expressando um ato de amor, de bondade e de provisão. Agindo dessa forma, estamos dando glórias a Deus. O amor de Jesus gera verdadeiramente em nós decisão, compromisso, entrega. Precisamos ter ação. Nosso pastor acabou de fazer um apelo. Crianças necessitadas de agasalho. Crianças necessitadas de fraldas. Nós precisamos acolher essas crianças. Ela, nesse exato momento, ela é o nosso próximo, que está precisando de um socorro, e um socorro bem presente. Precisamos acolher. E para finalizar, ser cristão é atender à convocação ao qual fomos chamados, a todos os crentes em Jesus. Essa convocação é feita pela parte de Deus, Deus eterno. Somos chamados para o Evangelho, somos chamados para fora, somos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor. A igreja é uma comunidade
de todos os verdadeiros cristãos. E a sua realidade é espiritual, é a comunhão, é o apreço. A igreja é uma comunidade, é o povo de Deus, que tem um propósito, que Deus o criou. O propósito que Deus criou a cada um de nós é para adoração, é para educação, é para evangelização, é para misericórdia, é para a comunhão. Como promessa de Cristo fez, de edificar uma igreja, dando aos seus discípulos autoridade. Quando nós saímos por aquela porta, a presença do Espírito está em nós. Nós temos autoridade para repreender toda a retaliação do inferno na nossa família, na vida das pessoas. Porque Jesus habita, de fato, em nós. E nós somos dele. E para ele são todas as coisas. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor que precisa nascer continuamente em nossos corações. João 4, para você meditar em sua casa. João 4, a partir do 7. Amém?